Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Mais Vitalidade. Em continuidade à nossa série de entrevistas sobre os segredos do bem-estar emocional, hoje falaremos sobre como diferenciar a tristeza da depressão. A tristeza é uma resposta natural diante de situações de perda ou frustrações e provoca sensação de angústia e melancolia. Com certeza, todos nós já passamos por isso em algum momento da vida. Mas também sabemos que essa sensação passa. Como ou quando saber se estamos diante de um caso depressivo ou não? Para esclarecer esse assunto, convidamos o educador físico Renato Gonçalves, que é pós-graduado em saúde mental e psiquiatria e atua há mais de 8 anos no tratamento de pessoas com transtorno mental grave e persistente. Olá, Renato. É muito bom ter você conosco. Tenho certeza que nós vamos ajudar muitas pessoas que convivem com quadros assim em família, né, com amigos ou elas próprias. Olá, Lili. Eu que agradeço o convite. Espero que o que a gente falar aqui possa impactar a vida de pessoas. Bem, vamos começar então com as perguntas. Como nós podemos identificar se nós estamos tristes ou depressivos? E quais são as principais diferenças entre a tristeza e a depressão? Bom, a tristeza é um sentimento comum, né? Todo mundo, às vezes, dentro de um dia, sente-se, né, triste, alegre, enfim. É um estado de humor. Então é comum, né, a pessoa ter um sentimento de tristeza. Pode ser ocasionado por algo ali passageiro ou algo mais profundo, a perda de alguém, a perda de um trabalho, né? Então é algo, a gente tende a falar que a tristeza é algo que é comum, é importante, mas é passageiro, né? A depressão já é algo que já é patológico, né? Então, como a gente, principal fator aí para identificar, há quanto tempo você está triste? Há quanto tempo você está com esse sentimento que não passa de forma alguma? As literaturas dizem que a partir de 2 a 3 meses você pode dar o diagnóstico de depressão. 2 meses, 3 meses que eu estou com uma tristeza que não passa. Não é mais tristeza, já é patológico, é uma depressão, é uma doença, precisa de tratamento. Uma tristeza não necessariamente precisa de tratamento, né? De repente o tempo ele vai curando aquela tristeza, você vai seguindo a vida. A depressão não. A depressão, a pessoa ela fica prostrada, fica sem energia, ela começa a deixar de fazer aquilo que ela tinha prazer, que ela gostava, né? A tristeza pode causar isso? Pode, mas normalmente por um período muito menor. Renato, é possível, você já comentou alguma coisa sobre pode haver uma confusão entre tristeza ou depressão, né? Você já disse que é a questão do tempo. Os dois estão bem associados. O que você pode complementar sobre isso? Assim, associado em partes, porque uma depressão é um estado muito mais profundo do que uma tristeza. Uma tristeza, por muito tempo, pode gerar uma depressão? Sim. A pessoa perdeu um ente querido, né, tem o tempo de luto, que é importante a pessoa passar, mas esse luto não acaba. 2, 3, 4, 5, 6 meses e a pessoa continua triste, continua sem fazer com que a vida retome a rotina normal. Né? Pode sim, né, ser uma depressão. Né? Ela está deprimida por algo que aconteceu, que causou aquilo. Né? Então, o tempo, principalmente, vai determinar se é uma tristeza, se é uma depressão. A depressão, ela tem outros estados, né? A depressão tem gente que fala que é como se uma pessoa que bebe, né? Então, tem uma pessoa que, né, se fica alcoolizada, ela vai ficar muito eufórica, tem outra que vai ficar mais deprimida, mais triste, mais chorosa, sono, enfim. Não dá para a gente determinar exatamente os sintomas da depressão, mas é muito comum, né, principalmente a pessoa ela perde interesse para a vida que ela levava. Ela tinha uma rotina, ela tinha prazeres, tinha trabalho, tinha relacionamentos, e isso vai se tornando desinteressante para ela. Né? Então, acho que a principal diferença dos dois é essa. E a pessoa depressiva não tem forças para sair sozinha desse quadro, né? Então, a depressão é um quadro, como a gente falou, patológico.
na maioria dos casos, né, não vou dizer todos, mas na maioria dos casos, é necessário até uma questão medicamentosa, sim, porque cria-se ali uma desordem. Tem muitos estudos relacionados a isso, não tem algo fechado, mas existem medicamentos que são muito importantes nesse período de depressão, para fazer com que as ligações, né, neuronais elas se restabeleçam e a pessoa ela possa ter contato, entender, reorganizar os pensamentos, ter contato com o que está causando essa depressão, essa tristeza, né, tão grande que ela não consegue retomar a vida. Né? Então é um estado patológico, né, muito mais grave do que uma tristeza. Entendi. Renato, qual a junção de sintomas para um diagnóstico de depressão? Então, né, como eu vim falando pela pergunta anterior, são diversos sintomas. Né? Tem pessoas que elas vão ficar ali deprimidas, tristes, isoladas, né, trancadas dentro de um quarto. Tem pessoas que elas já ficam um pouco mais agitadas no sentido de hostilidade, irritadas. Né? Pode ter aumento ou diminuição de apetite, insônia ou sono, né, exacerbado, exagerado. Né? Mas acho que alguns que a gente poderia elencar aqui seria pensamentos de menos-valia. Então a pessoa ela começa a acreditar ou falar que ela não tem valor, que ela não presta para nada, né, que ela não serve mais para ali, né, de repente ter o convívio entre família, entre amigos. Muitas, elas perdem o interesse até pelo cuidado pessoal. Então, não quer tomar banho, não quer arrumar, né, fazer uma maquiagem, cortar cabelo, fazer barba, enfim. Né, elas começam a ter essas questões com ela mesma. Então, ela olha para ela não consegue ver valor, não consegue ver nada que ela possa, né, ser produtiva ou ser benquista pelo outro. Né? Então, ela perde o interesse por ela mesma. Ela acha que não faz falta para ninguém, né? Sim, começa a achar que a existência dela não faz diferença nenhuma para ninguém. Muito triste, né? Muito triste. E onde as pessoas com depressão podem buscar tratamento? E quais são as formas de tratamento? Bom, existem alguns estágios da depressão, né? Tem depressão menor, um pouco mais leve, mais grave, mais aguda. Tem depressão com sintomas psicóticos. De repente a pessoa ela começa a ter... Quando a gente fala muito de pensamentos de morte, de pensamentos suicidas, ou até, de repente, ouvir vozes, né, de comando, a gente fala que são sintomas psicóticos. Então, depende muito da gravidade da depressão. Né? Mas, acho que para aquelas pessoas, no SUS existem, né, vários instrumentos aí que podem ajudar no tratamento. Um deles é as UBSs, né, a Unidade Básica de Saúde, ou os postos de saúde, que a gente conhecia antigamente. Se for um caso que seja muito grave, que esse posto de saúde ele não dê conta, ele consegue encaminhar para lugares mais especializados. O CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que cuida de pessoas, né, com transtornos mentais graves e persistentes, a gente falou do tempo, né, essa persistência aí dos sintomas, seria o lugar mais ideal para a pessoa que ela está num estado muito grave de depressão. Né? E os tratamentos. O medicamentoso é muito importante. Né? A pessoa com depressão, os estudos dizem que elas perdem muitas ligações neuronais. Né? Por exemplo, a serotonina é um dos hormônios que dá a sensação de prazer. Né? E a pessoa com depressão, normalmente, ela não tem essa sensação de prazer. Então, a gente entende que é um dos hormônios, uma das ligações que acabam se perdendo. Né? A gente não entende bem o porquê, mas isso acontece. Então, o remédio ele pode ajudar com que isso se restabeleça e a pessoa ela começa a dar sinais de reação, ela começa a poder, de repente, fazer uma terapia e ela conseguir dar conta do que está acontecendo, entrar em contato com aquele sofrimento. Né? Buscar atividades de prazer, entre eles a atividade física é o meio importante, que faz com que a pessoa ela como a gente falou da sensação de prazer, quando ela faz uma atividade que dá essa sensação de prazer, ela começa a ter novamente essas ligações neuronais e ela pode novamente entrar em contato com aquilo que está acontecendo e trabalhar aquilo. Né? Seja numa terapia, que também é outro ponto importante. Né? De repente, atividades em grupo, né? Fazer artesanato, enfim, que ela possa ter contato com outras pessoas também é muito importante. Né? Então, acho que medicação é importante? Mas a gente costuma falar que seria talvez aí 50% do tratamento. Né? É onde ela vai... Porque a gente fala, a pessoa ela não nasce depressiva. Né? Ela
adquire essa doença ao longo da vida. Então, antes dela adquirir essa doença, ela tem toda uma história, né? E o que fez com que ela adquirisse essa doença? Por que ela desenvolveu uma depressão, né? O remédio não vai explicar isso, ele não vai resolver essas questões. Então, o remédio é importante para ela poder conseguir dar conta disso, né? Trabalhar essas questões, e aí com a psicoterapia, com um atendimento ali mais individualizado, ou às vezes em grupo, ela começa a entender o que está causando aquilo, e ela consegue trabalhar isso. E voltar à vida normal. E voltar à vida normal, sim. É isso que é importante, né? O tratamento, às vezes a pessoa ela entra num estado tão, né, deprimido ali, sem enxergar perspectiva nenhuma, que ela acredita que para que eu vou buscar ajuda se eu não vou melhorar, né? E é comum a gente ouvir isso. E não, e melhora, né? Melhora sim, e a pessoa volta à vida normal, volta às suas rotinas, né? Mas precisa buscar ajuda. Sim. Bem, Renato, nós somos cristãos. E a Bíblia é a nossa fonte, né? Para tudo. Qual a aplicação bíblica nós podemos oferecer aos nossos telespectadores para que saibam lidar com essas duas condições, a tristeza e a depressão? Bom, a Bíblia ela tem algumas histórias de pessoas que supostamente, né, supostamente porque a gente não tem como fazer uma análise clínica, né, porque não é tratado de forma tão profunda, mas Elias, Jeremias, foram pessoas que a Bíblia fala que tiveram pensamentos ali, né, depressivos, deprimidos. Jeremias ele chega a falar que ele gostaria de não ter nascido, né, por que ele nasceu. Né? E tem um verso da Bíblia, que inclusive está em Jeremias, que eu gosto muito, eu levo para a minha vida. É um verso que mexe muito comigo pessoalmente, que é Jeremias 29:11, onde ele fala, né? Ele cita que Deus tem planos de um futuro, de esperança, e não de destruição, não de tristeza. E a pessoa que está em depressão, ela tem esse pensamento, né? Que é só destruição, só tristeza, não é desesperança total. Então, acho que a Bíblia ela traz, sim, né, pontos importantíssimos, histórias importantíssimas, né, que a gente pode se apegar nelas e falar, é possível. Né, é possível, tem saída. E hoje em dia, né, se a gente pegar aí a questão, por exemplo, da medicina, ela está muito mais avançada do que nos tempos que a Bíblia foi escrita. Sim. Então, a gente ainda tem instrumentos a mais. Né, então, é importante. A Bíblia também tem histórias importantíssimas para a gente falar sobre. Renato, muito obrigada por você ter estado aqui conosco. Nós sabemos quanto é difícil você deixar suas atividades e por isso nós agradecemos, porque nós sabemos que tudo que nós fazemos aqui é com o intuito de ajudar pessoas. E nós temos a certeza que vamos ajudar muitas pessoas com o programa que nós realizamos aqui. Eu que agradeço a oportunidade de falar, né, de um assunto tão importante, né, que esse assunto seja mais falado, para que pessoas sofram menos com isso. Queridos, há momentos na vida em que realmente encontramos conforto na palavra de Deus. Que essa mensagem seja transmitida ao maior número de pessoas. E você pode fazer parte disso, compartilhando esse vídeo. Muito obrigada pela companhia. Se você gostou, curta esse vídeo. Inscreva-se no canal A Voz que Vem do Alto. E esteja conosco em nosso próximo encontro. E tenha mais vitalidade em sua vida.